Um grande abraço a você, telespectador da TV Claré. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Esportivo que está no ar a partir de agora e até às 9 da noite. Estaremos aqui discutindo assuntos do esporte com vocês que participam com a gente em número cada vez maior, felizmente, a cada nova edição do nosso programa, né? Estamos um pouquinho com saudade, porque na semana passada não tivemos o debate esportivo em função do carnaval, mas retomamos a nossa rotina. Toda segunda-feira, 8 da noite, os assuntos do esporte de Rio Claro são destaque aqui na TV Claré. E na edição de hoje, com o Reginaldo Bortolin, com a Vlada de Santos, nós vamos discutir os temas que aconteceram no fim de semana e os próximos eventos esportivos também. Veja os destaques. E por pouco, Rio Claro Basquete amarga mais uma derrota no NBB diante do Paulistano. Velo Clube já de olho na Matonense. Time de João Valim fica no 0-0 no fim de semana em mais uma rodada da A2. E no Chimitão, Rio Claro Futebol Clube cai diante do Mojimirim. O debate esportivo está no ar. O Ivo disse bem, estávamos com saudades de vocês. Meu boa noite a todos os telespectadores que vão ficar juntinhos com a gente até às 9 horas da noite, acompanhando todos esses destaques. Temos muitas polêmicas aí, muitas novidades para falar para vocês hoje no debate esportivo. Vou aproveitar e vou dar boa noite também para o nosso outro comentarista que vai estar com a gente até às 9 horas da noite, Reginaldo Bortolin. Como foi de carnaval? Bem-vindo. Boa noite, Vlada. Boa noite, Ivo. Boa noite, amigos da TV Claré. Estamos aí de volta depois do Carnaval para destacar, não os destaques das escolas de samba, que já passou, né? Mas fazendo um parênteses aqui, queria parabenizar a TV Claré e em nome de você, Vlada, pelo bom trabalho que vocês desempenharam aí na Avenida, né, durante o Carnaval. E os nossos destaques de hoje, na verdade, são realmente os resultados que não foram bons, né, para os times de Rio Claro, tanto do basquete como do futebol, na Série A1 e na Série A2. Mas deixando de lado, Vlada, hoje temos convidado especial aqui hoje, né? É o cara que mais, assim, pelo menos o que mais conhece de esporte na cidade, pelo jeito, né, Vlada? Tem que conhecer, né, Reginaldo? Eu apresento, você apresenta? Claro. Você faz as honras da casa. Muito bem. Então, com a gente essa noite, mais uma vez aqui no Debate Esportivo, é o secretário de Esportes, Reginaldo Breda. Secretário, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Novamente, a gente está aqui para colaborar e participar do programa. Temos muitas questões hoje, aliás, né, Ivo Rosalém? Sim, já faz algum tempo que nós recebemos aqui o secretário de Esportes, Reginaldo Breda, né? E nesse período as coisas foram acontecendo e há novidades para a gente tratar a respeito de diversas modalidades aqui da nossa cidade. Ontem, por exemplo, quando eu estava fazendo a transmissão do jogo do Velo Clube lá em Monte Azul, pela Rádio Excelsior Jovem Pan, nós tivemos informações novas com relação à situação de estádio aqui em Rio Claro, ampliação de capacidade, tem o ajuste financeiro da Secretaria de Esportes, que interessa outras modalidades menores aqui do nosso município, ou melhor, não profissionais, né? Não menores, que cada um tem sua modalidade predileta no esporte. A gente pode falar muito sobre esses assuntos com o Reginaldo Breda. Sem dúvida nenhuma. Então, antes da gente entrar, já que você tocou no assunto de estádios, antes da gente entrar no futebol, a gente vai dar início pelo basquete. O Rio Claro Basquete jogou na última sexta-feira no ginásio Felipe Caram e a gente vai conferir como foi essa partida contra o Paulistano. E o jogo contra o Paulistano não seria nada fácil, não era segredo. O técnico Marcelo Tamião, ao longo da semana, já tinha lembrado bem. A gente sabe que é um jogo difícil, né? O atual vice-campeão do NBB, um time que vem subindo de produção também. E foi bem isso. Já no início, o adversário passeou pela nova quadra do Felipe Caram e abriu vantagem. Pelo Rio Claro, estava difícil de cair, só com muita insistência mesmo. Na marcação apertada, Estevão consegue diminuir. No início do segundo quarto, o Rio Claro começa a desenhar uma reação, com Álvaro de 3 e Brown, que na velocidade faz mais 2. A diferença cai e obriga Gustavo Deconte a pedir tempo. A reação continua. Na bandeja de tatu, os torcedores vão ao delírio na virada do placar.
O paulistano responde, Brown de 3 também. Cícero calibra e deixa dele. O Rio Claro Basquete impõe ritmo, mas não consegue abrir grande vantagem. Mérito de quem? Do adversário ou da arbitragem? No final do segundo quarto, o torcedor se irrita. O juiz marca tudo contra a gente. Já estamos sem 3 jogadores. Eu vi um monte de falta no time adversário e não deu nada. E contra a gente ele apita tudo. Sabe quando ele vai ganhar um jogo assim? Nunca. E não teve intervalo que acalmasse os ânimos. Em quadra, um jogo apertado, que foi decidido nos detalhes e na frieza na hora da decisão de quem sabe bem o que tem que fazer para avançar na competição. Cestas, simplesmente vencer. Rio Claro Basquete 87, Paulistano 90. Com este resultado, o Rio Claro Basquete amarga sua 5ª derrota consecutiva neste segundo turno. A luta contra o rebaixamento é grande e o próximo adversário, o basquete cearense, é fator determinante para a permanência do time no NBB. Para isso, comissão técnica e jogadores contam com a recuperação e o retorno de peças importantes aqui, para dentro de quadra. Hoje nós tivemos gente com dengue, gente com virose, gente machucada. Nós fomos com as armas que nós tínhamos, eu acho que nós fomos bem, a equipe está de parabéns, a torcida também. Fizemos nosso papel, mas agora tem que focar agora que quarta-feira que vem é confronto diretíssimo nosso, não podemos nem pensar em perder aqui em casa. Trabalhar para os próximos jogos, a cabeça, primeiramente, né? Porque a gente está vindo de 5 derrotas seguidas, mas eu achei que a equipe se portou muito bem, né? A gente estava achando que com a falta do Duda a gente ia sentir... Não, a equipe está conseguindo recompor essa perda, né? E fazer um jogo melhor, mais equilibrado em todos os quartos para que a gente possa vencer. Aí Rio Claro não conseguiu, né, nesta ocasião, a vitória que precisava, mas na quarta-feira agora vai ter que superar dificuldades. Aliás, a vida de Rio Claro no NBB baseia-se muito nisso, né, em superar dificuldades. Eu estava pensando aqui, no primeiro turno, a gente não tinha a possibilidade de contar com o Álvaro em boa parte dos jogos e o próprio Estevam não estava recuperado. Agora ambos jogam, mas a gente perde o Duda e o Tischer nesse período aqui, baleado também com um problema. Então sempre a gente tem dificuldades num quadro que já não é o ideal para a competição. Nós sabemos que faltam uns 2 jogadores para que o Rio Claro tivesse um elenco mais competitivo com o patamar dos seus concorrentes, né? Mas enfim, nosso desafio está bem demarcado, nós precisamos preservar essa vaga e temos aí vários jogos pela frente, dos quais Reginaldo Breda eu reputo esse de quarta-feira como decisivo para essa nossa jornada, que é a manutenção da vaga. Vocês estão com isso na cabeça? Boa noite. Boa noite, Ivo. Não tem outra opção para Rio Claro a não ser ganhar do Ceará e fazer um jogo para ganhar de Brasília na sexta-feira. Mas vamos dividir as coisas, né? Primeiro pensar no jogo da quarta-feira, recuperar o Tischer amanhã, hoje ele já estava melhor. Tentar montar um esquema onde aconteça de tudo, mas a vitória seja de Rio Claro. Aí a gente encosta no Ceará, que fica com uma vitória a mais ainda do que a gente, e distancia de Sorocaba mais uma vitória. Isso seria o panorama ideal para nós, para fazer um bom jogo contra a Brasília e fazer uma boa partida e vencer também Brasília. Aí tranquiliza e aí pode-se pensar em seguir na competição com mais tranquilidade, com uma normalidade, né? Porque, que nem você falou, a gente ainda paga pelo primeiro turno, onde o Chuí não conseguiu implantar a filosofia do basquete de Franca em Rio Claro. A gente perdeu o Estevam no começo do campeonato, depois teve a suspensão do Tischer, o Duda não estava bem, quando a gente achou o Duda, ele se machuca, né? Então uma consequência, além da gente não ter um plantel onde a gente tem o luxo de ter vários jogadores do mesmo nível, a gente sofreu com extra quadra, né, que interferiu na caminhada. Ô Brida, só um detalhe, com relação ainda ao rendimento da equipe. Por exemplo, não é segredo para ninguém que vocês fizeram um esforço, vocês e o grupo que está junto com a Secretaria de Esportes, um esforço muito grande para conseguir trazer de novo o Brown para Rio Claro, pelo campeonato anterior que ele fez. Vocês acham que ele está aquém o rendimento dele na equipe do Rio Claro? Eu já conversei várias vezes com o Emerson, com o Marcelo. O Brown, infelizmente, ele custou caro a vinda dele para cá.
e ainda ele não demonstrou o basquetebol que ele demonstrou na primeira vez que ele passou aqui, e também não demonstrou o basquetebol que ele demonstrou no Ceará. A Secretaria tem feito vários esforços com promoções de ingresso para trazer o torcedor junto ao time que precisa, que aliás fica na questão agora do psicológico. Eu questionei isso, Marcelo Tamião, por isso que o Tamião disse, olha, Vlada, a gente precisa trabalhar primeiro até quarta-feira a cabeça. A parte tática, técnica ali, eu achei que o time foi bem. Agora, a cabeça, Reginaldo, secretário, depois de 5 derrotas, fica aquele negócio, aquele peso novamente de tirar essa derrota das costas e poder soltar o grito que ganhou, né? Olha, não dá para você pegar pesado com a equipe, porque a equipe não teve um jogo horrível, né? Teve um jogo bom. Eu acho que nós como dirigente temos que participa do dia a dia ali, tem que tirar o peso do atleta e deixar ele o mais tranquilo possível para poder desenvolver o basquete na quarta-feira e resolver. Porque não adianta fazer cesta na frente da outra cesta, né? Tem que fazer uma primeiro, né? Então tem que deixar à vontade a equipe, conversar, trabalhar o psicológico deles e fazer com que eles tenham vontade cada vez mais de ganhar os jogos em casa. Com certeza, não tenha dúvida. Agora, Reginaldo, como que está a questão dos atletas que estavam com problemas de saúde? A gente sabe que o Duda está fora mesmo, isso é fato, não volta mais para o NBB. O Duda teve os exames dele feitos aqui em Rio Claro, não é cirúrgico o problema dele. Menos mal. Pelo médico de Rio Claro, né, pelo Dr. Valdir, Dr. Rosalém, se eu não me engano. Ele foi até o Rio de Janeiro consultar o médico do Flamengo, indicado pelo irmão dele, pelo Marcelo, para tirar uma dúvida e voltar para Rio Claro. Voltou, se reuniu e agora a gente vai ver qual é o melhor caminho para tentar fazer ele voltar o mais rápido possível. Questão da dengue, né? Porque a gente não pode deixar de falar isso também, né? Todo mundo com dengue. A dengue chegou lá no ginásio Felipe Caran também, não foi só aqui na TV Claré, né, Flávio Usni? Como que tá lá o pessoal se recuperando? O Vinícius não estava nem no ginásio, né? O Vinícius Pastor não tinha nem condições, né? Ele estava lá no ginásio antes do jogo, permaneceu lá. Hoje ele já foi para a quadra, ele e o Vinícius Pastor e o Vinícius. O Tischer a gente achou melhor deixar ele fora dos treinos hoje e dispensou o Durso e o Rafael, que estavam mais debilitados pelo problema da dengue. Eu acredito que o Tischer deva voltar amanhã, já para o treinamento no período da tarde e se preparar para o jogo da quarta-feira. Bem, desculpa, Reginaldo, só para eu não esquecer a pergunta, que senão passa, mas é o seguinte, a Vlada colocou aí a questão de Marcelo também ter dito do psicológico, né, que precisa preparar, porque afinal de contas, quando você entra numa sequência de muitas derrotas, complica, vai pesando cada vez mais. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Por exemplo, tem atletas que estão rendendo agora com o Marcelo Tamião, participando do time de Rio Claro. Por exemplo, eu não vi o Vinícius Sossai jogar no primeiro turno. O Tatu estava com uma dificuldade fora do comum. Agora ele é o destaque da nossa equipe, um dos destaques, vinha sendo ao lado do Duda, né? O próprio Duda, né? O próprio Duda. Aqui, no primeiro turno. Essa mudança de ambiente foi constatada na troca de comando técnico? Foi. A gente torceu muito para o Chuí acertar, o Chuí permanecer em Rio Claro, conseguir fazer um bom trabalho, mas o grupo não assimilava o trabalho dele. Não deu liga. Não deu liga, infelizmente. Gosto muito do Chuí, talvez no futuro possa voltar a trabalhar com a gente, não vejo problema nisso, mas não dava liga. Por exemplo, o Vinícius saiu do time e não voltou mais. O Duda errou 4, 5 jogos seguidos que proporcionou a derrota de Rio Claro e permanecia no time. Isso não cabia na cabeça do atleta. Ele percebia as coisas acontecendo. O atleta não entendia isso, então desanima um, desanima outro. Foi até a hora que a gente achou, não, precisamos mexer já, senão não vai saber o que vai acontecer. Não é normal trocar técnico no basquete, mas tem hora que você detectando certas coisas, tem que tomar atitude. É bom para marcar na cadernetinha aí, que de Franca é o segundo já que não dá certo no basquete de Rio Claro. Então sabe como é que é, né? Aquele negócio de... Será que é a rivalidade? Não sei o que é. Muito
Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. O secretário de Esportes, Reginaldo Breda, continua com a gente. E no próximo bloco, o assunto é futebol. Tem Veloclube aqui no Debate Esportivo. Você continue com a gente. Até já.